Meus pais me convidaram para uma reunião familiar apenas para me informar que deixaram tudo para meus irmãos no testamento. Então parei de pagar as contas deles. Desde que me entendo por gente, sempre fui a responsável da casa. A que fazia silêncio quando os adultos estavam cansados. A que arrumava o quarto sozinha e ajudava a colocar a mesa. A que entendia quando não ganhava presente no Natal, porque o dinheiro estava curto. Mas, curiosamente, o dinheiro nunca estava curto para os meus irmãos. Caio e Renan eram os queridinhos da casa. Bastava um tropeço meu para eu ser chamada de ingrata. Bastava um desastre deles para ser tratado como coisas de menino. Uma vez, com 8 anos, Caio quebrou a TV da sala jogando bola dentro de casa. Meu pai me deu uma surra por não ter impedido. Outra vez, Renan me empurrou da escada e eu quebrei o braço. Minha mãe disse que eu devia ter prestado mais atenção. Enquanto eu crescia tentando não incomodar, meus irmãos viviam como príncipes. Tinham tudo o que pediam: brinquedos, passeios, atenção. Eu ganhava o que sobrava. Quando entrei na adolescência, já cuidava da casa quase inteira. Lavava roupa, cozinhava, ajudava a limpar, enquanto eles dormiam até tarde. Reclamavam da comida e nunca lavaram um prato sequer. Lembro da primeira vez que pedi um tênis novo para educação física. Minha mãe riu e disse que meu irmão mais novo precisava mais. Ele já tinha 2 pares. Eu usava o mesmo desde o ano anterior, com o solado descolando. Quando chorei no quarto, ouvi meu pai dizendo: "Essa menina só sabe reclamar." Na escola eu me destacava. Boas notas, comportamento exemplar. Mas nunca foram na reunião de pais. Já quando Caio foi suspenso por xingar a professora, minha mãe foi pessoalmente defender o menino. Alegou que ele estava estressado, que era culpa do sistema. Consegui meu primeiro emprego com 16 anos em uma lanchonete. Enquanto os outros adolescentes compravam roupas ou guardavam dinheiro para viajar, eu usava o salário para pagar as contas de casa. Começou com uma ajudinha na feira. Depois virou o gás, depois a luz, depois o aluguel. Meu pai dizia: "Não se mora aqui, tem que colaborar." Meus irmãos não davam 1 centavo e ainda pediam dinheiro emprestado para sair. Quando entrei na faculdade, numa pública, com muita luta. Meus pais nem se deram ao trabalho de perguntar o curso. Trabalhei de manhã, estudei à noite. Dormia pouco, vivia cansada. Ninguém me ofereceu ajuda. Nunca perguntaram se eu estava comendo direito, se precisava de algo. Já os meus irmãos? Eles pararam de estudar. Ficaram em casa, gastando o pouco que tínhamos com festas, celular novo e roupas de marca. Depois que me formei e consegui um emprego melhor, saí de casa e aluguei um pequeno apartamento. Foi a primeira vez que senti o gosto da liberdade, mas ele durou pouco. As ligações começaram com: "Filha, você pode ajudar com a conta de luz?" E logo viraram: "Você ainda não mandou o dinheiro do aluguel." Meus irmãos continuavam em casa, agora com 20 e poucos anos, sem trabalhar, dizendo que estavam esperando a oportunidade certa. Eu trabalhava feito louca. Pagava as próprias contas, o plano de saúde dos meus pais, uma parte da escola do filho do Renan. Sim, ele já tinha um filho que mal via, mas a escola tinha que ser particular. Comprava mercado para casa deles quase todo mês. E mesmo assim, sempre ouvi que fazia menos do que devia. Nunca era suficiente. Eles se acostumaram. Virou obrigação minha manter todo mundo. Me sentia culpada por pensar em parar. O pouco contato que eu tinha com eles era só para pedirem mais. Nunca perguntavam como eu estava. Nunca diziam obrigada. Se eu me atrasava para responder uma mensagem, vinham as cobranças. "Você sumiu. Parece que esqueceu da gente. A gente te criou e agora você vira as costas?" Mas eles não me criaram. Me usaram. Me cobravam uma gratidão que nunca existiu. Eu me tornei a provedora de uma família que nunca me amou de verdade. E mesmo assim segui ajudando. Porque no fundo ainda tinha aquela criança dentro de mim que achava que, se eu fosse boa o suficiente, talvez eles me vissem. Talvez me amassem de verdade. Mas isso nunca aconteceu. O que eu não sabia era que, mesmo fazendo tudo isso, mesmo bancando quase tudo, eu ainda seria descartada como se não valesse nada. Com o tempo, tudo foi virando rotina. Eles pediam, eu pagava. Sem discussão, sem reconhecimento. Era como se eu tivesse nascido para servi-los. E por mais que doesse, eu continuava fazendo. Talvez por medo de cortar e ser chamada de ingrata. Talvez pela ilusão boba de que um dia, eles me veriam com orgulho. Tolice. Eu era a filha que não dava trabalho, que resolvia problemas, que já tinha a vida feita. Essa frase ecoava toda vez que eu hesitava em mandar dinheiro. Toda vez que eu precisava cuidar de mim. Não importava se eu estava exausta, doente, cansada da vida. Eles sempre achavam que era minha obrigação ajudar. Enquanto os meus irmãos, esses sim, eram vistos como vítimas da vida, mesmo sem nunca terem feito o mínimo. Caio, o mais velho, já tinha mais de 30 anos e nunca conseguiu manter um emprego por mais de 6 meses. Sempre havia uma desculpa. O chefe era abusivo. O trabalho era injusto, ninguém reconhecia o talento dele. Renan, o mais novo, vivia de bicos, mas só aparecia em casa com roupas caras.
fones de última geração e pedidos de empréstimos que nunca eram pagos. A cereja do bolo foi quando ele engravidou uma garota e passou a usar o filho como desculpa para não trabalhar. Diziam que ele tinha que ficar por perto da criança, mas mal via o menino e ainda dependia de mim para pagar a escolinha. Por mais revoltante que fosse, engoli tudo durante anos. Até que veio o convite pro almoço de domingo. Minha mãe me mandou mensagem 2 dias antes. Filha, domingo vamos fazer aquele almoço de família. Vem aqui, estamos com saudades. Aquilo me soou estranho. Saudade? Não era esse o tom das mensagens que eu costumava receber. Mas como sempre, eu tentei ver o lado bom. Achei que talvez eles estivessem começando a valorizar o que eu fazia. Preparei um vinho e fui. Levei até sobremesa. Cheguei, cumprimentei todos com aquele sorriso educado de quem quer evitar conflitos. Meus irmãos estavam no sofá rindo de vídeos no celular. Minha mãe arrumava a mesa, meu pai no quintal. O clima parecia leve. E foi assim durante o almoço inteiro. Eles riam, falavam sobre futilidades, como se estivéssemos todos em perfeita harmonia. Até que no café, meu pai limpou a garganta. Filha, a gente queria conversar com você sobre algo importante. Ele disse sério. Eu encarei os dois, sentindo um frio no estômago. É sobre o testamento, continuou. A gente resolveu deixar a casa e tudo o que temos para os seus irmãos. Fiquei em silêncio, tentando entender. Eles não podiam estar falando sério. Eles precisam mais do que você, minha mãe completou. Você já tem sua vida feita. Trabalha, tem estabilidade. Os meninos ainda estão tentando se firmar. Os meninos. Homens mimados, folgados, sustentados por mim há anos. E agora seriam premiados por isso? Tentei não levantar a voz, mas senti minha garganta arder. Vocês estão me dizendo que depois de tudo o que eu fiz, de todo o dinheiro que eu mandei, de todo o sacrifício, vocês vão me cortar do testamento? Não é uma questão de cortar, disse meu pai. É uma decisão racional. Você não precisa... Eles sim. Vocês estão brincando com a minha cara? Aí perguntei sentindo a raiva subir. Vocês realmente acham justo dar tudo pra quem nunca moveu um dedo? Enquanto quem sempre esteve aqui vai ficar com nada? Você sempre foi dramática assim. Minha mãe respondeu, tomando mais um gole de café. É por isso que preferimos não discutir. Já está decidido. Eu me levantei. Meu corpo tremia. Então boa sorte, pai. Boa sorte, mãe. Boa sorte pra bancarem essa casa, as contas, os luxos e os caprichos deles. Sem mim. Foi como se eu tivesse jogado uma bomba na sala. Meu pai arregalou os olhos. Minha mãe ficou branca. Meus irmãos pararam de rir. Como assim sem você? Meu pai perguntou com a voz firme. Significa que a partir de hoje eu não pago mais nada. Nem luz, nem aluguel, nem plano de saúde. Acabou. Você tá sendo egoísta. Minha mãe gritou. Está destruindo a família. Família? Repeti, rindo com ironia. A família que só me procura quando quer dinheiro? Que nunca me apoiou, nunca me amou de verdade? Essa família? Eu não devo mais nada a vocês. E saí, sem olhar pra trás. No carro, ainda com as mãos tremendo no volante, respirei fundo. Meu peito estava uma mistura de alívio e dor. Eu tinha finalmente dito o que guardava há anos. Mas também era como se uma parte de mim tivesse morrido ali. A parte que ainda esperava por reconhecimento, por um gesto mínimo de amor. Aquela parte morreu na mesa do almoço, entre a louça suja e os olhares frios. No dia seguinte, silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Me dei o luxo de um café quente, sem pensar em boletos alheios. Mas a paz durou pouco. Na segunda-feira à noite. A primeira ligação veio, minha mãe. Ignorei. Depois meu pai. Ignorado também. Logo vieram as mensagens. Você vai deixar seus pais assim? Como pode ser tão cruel? E acha certo abandonar a família por causa de dinheiro? Dinheiro que, ironicamente, sempre foi meu. Meu suor, meu esforço. E eles tratavam como se fosse obrigação minha continuar pagando. Em pouco tempo, começaram os ataques mais agressivos. Minha mãe mandou áudios chorando, dizendo que eu era fria, ingrata, que estava matando ela de desgosto. Meu pai me chamou de egoísta. Disse que nenhum homem ia me aguentar com esse meu jeito amargo. Meus irmãos passaram a postar indiretas nas redes sociais, me pintando como vilã da história. Tem gente que só pensa em dinheiro. Tem irmã que é sangue ruim mesmo. Não demorou para os tios entrarem na história. Um deles me ligou gritando, dizendo que meus pais estavam passando necessidade e que eu era uma vergonha para a família. Outro mandou mensagem falando que minha mãe estava deprimida por minha causa. Até primos com quem eu mal falava começaram a me atacar, como se eu tivesse cometido um crime. E quando viram que a chantagem emocional não funcionava, vieram as ameaças. Ligações anônimas, mensagens de números desconhecidos. Seus dias de paz vão acabar. Se prepara sua cobra. Você vai se arrepender. No início, confesso, fiquei assustada. Dormia com o celular embaixo do travesseiro. Tranquei portas, revisei senhas, mas depois veio a raiva.
Uma raiva tão profunda que se transformou em decisão. Chega. Contratei um advogado. Expliquei tudo. As mensagens, os áudios, as ameaças. Juntei provas. Fiz boletim de ocorrência, abri queixa na delegacia. Pedi para meu advogado redigir uma notificação extrajudicial. Se os ataques continuassem, eu processaria todos, sem exceção. A notícia caiu como uma bomba. Meu pai ligou, histérico, dizendo que eu estava exagerando. Minha mãe mandou áudio dizendo que nunca imaginou que eu fosse capaz de fazer isso com a própria mãe. Meus irmãos ficaram em silêncio. Pela primeira vez, silêncio. Porque eles sabiam que não podiam enfrentar a justiça. Que não tinham dinheiro nem estrutura para lidar com um processo. E ali no medo recuaram. Não por arrependimento, mas por sobrevivência. Sem minha ajuda, a queda começou. O banco bateu na porta. O valor da hipoteca estava atrasado. A luz foi cortada 2 vezes. A diarista foi dispensada. As roupas de grife dos meus irmãos pararam de aparecer. A ostentação virou dívida. Soube por uma amiga em comum que meu pai teve que voltar a trabalhar. A aposentadoria parcial não cobria mais as contas. Minha mãe começou a vender doces por encomenda. Os anjinhos inocentes, como sempre foram chamados, foram empurrados para o mundo real. Renan arrumou um emprego num call center odiando cada segundo. Caio foi ser vendedor de loja de shopping, com cara de poucos amigos e salário que mal cobria o básico. Demorou, mas a ficha caiu para eles. A vida boa não voltaria. E eu estava em paz. Pela primeira vez, não acordava preocupada com boletos dos outros. Meus finais de semana passaram a ser meus. Reencontrei amigos, voltei a fazer terapia. Viajei sozinha, uma viagem que paguei com orgulho. Com meu próprio dinheiro, só pra mim. E o melhor de tudo, nunca mais fui humilhada, diminuída ou usada por quem dizia me amar. O tempo passou e com ele a poeira baixou. Os ataques cessaram. As ameaças viraram silêncio. Meus pais e irmãos, uma vez tão barulhentos e exigentes, sumiram do meu cotidiano. E sabe de uma coisa? Eu não senti falta. Nenhuma. Fiquei sabendo que meus pais tiveram que se mudar. A casa que eu praticamente sustentava há anos foi tomada pelo banco. Tentaram resistir. Alegar que era injusto, mas no fim, justiça é diferente de comodismo. E justiça dessa vez estava ao meu lado. Foram morar num bairro bem mais afastado, sem os luxos de antes. Sem restaurante caro, sem salão todo sábado, sem as regalias que bancavam com o meu dinheiro. Minha mãe teve uma crise de orgulho, dizem. Se recusava a sair de casa e chegou a jogar a culpa toda nos filhos. Principalmente nos mimados que ela sempre defendeu. Se vocês tivessem feito algo, ela não teria ido embora. Gritava. Irônico, não? Os meus irmãos continuavam a viver no mundo da fantasia por um tempo, achando que tudo se resolveria. Que eu ia esfriar a cabeça e voltar com o dinheiro. Que os boletos iam sumir por mágica. Que alguém ia resgatá-los da realidade. Mas a mágica acabou. E quando a geladeira ficou vazia, o cartão foi recusado e os amigos sumiram. Porque amigo de gente que ostenta às custas dos outros não costuma ser amigo de verdade. Eles finalmente entenderam que a vida confortável deles era sustentada por alguém que eles fizeram questão de excluir do testamento, de desvalorizar, de humilhar. Ouvi de conhecidos que o Caio vende roupa em loja e vive reclamando que ninguém reconhece o talento dele. Que talento, aliás. E o Renan? Virou entregador por aplicativo, depois de ser demitido do call center por faltar demais. Acordaram tarde, mas acordaram. Enquanto isso, minha vida floresceu. Voltei a estudar. Investi num negócio pequeno, mas promissor. Me afastei de quem só sabia sugar. E me aproximei de gente de verdade. Gente que torce por mim, que vibra com minhas conquistas. Que me enxerga como eu sou, e não como uma carteira ambulante. A solidão que no começo parecia assustadora, virou liberdade. A ausência dos meus pais e irmãos, que um dia doeu como ferida aberta, agora era alívio. Era paz. Não desejo mal a eles. De verdade, não. Mas também não desejo proximidade. E é engraçado como as coisas se revelam quando você para de carregar o peso dos outros. Eu sempre fui a madura, a forte, a responsável. Mas eles usaram isso como muleta, como desculpa para me explorar até a última gota. Quando perceberam que eu também tinha um limite, me jogaram de lado. Só que eu me levantei, e dessa vez não volto mais. Hoje, se alguém me pergunta sobre minha família, eu sorrio e digo, sou filha de mim mesma. E não há herança no mundo que pague essa liberdade. Porque mais do que cortar o dinheiro, eu cortei a corrente. E foi a melhor decisão da minha vida. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.